Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, vamos falar de fontes. Só que aqui nesse caso, diferente dos outros vídeos longos de Aprenda o Certo, onde eu faço um vídeo normalmente bastante longo, eu vou nesse caso das fontes fazer vídeos menores, no caso dividindo o assunto, de modo que vocês consigam, dessa forma, fixar o conhecimento e de fato aprender o que é importante saber e entender na hora de se escolher uma fonte. Nesse primeiro vídeo eu vou falar agora um pouco sobre a evolução das fontes para assim auxiliar na compreensão do que são as reais necessidades de um PC e o que é, como eu já mencionei antes, importante que você saiba na hora de comprar uma fonte. Independente da marca, enfim, das certificações que elas tiverem, enfim, todos os detalhes para que você, no caso, você bata o olho e já tenha uma noção. Será que essa fonte é boa? Será que ela não é? Enfim, os primeiros passos. Para auxiliar no entendimento, vamos começar falando um pouco da evolução dos PCs. Os PCs, originalmente, começaram vindo equipados com fontes padrão XT, que nos 286 passou a ser o padrão AT. No caso, o que difere entre eles, entre o padrão XT e o padrão AT, basicamente é o formato externo. Formato do AT, que basicamente segue sendo o mesmo hoje nas fontes ATX. Mas voltando às fontes XT e AT, elas trabalhavam com 4 voltagens, sendo as principais mais 5 e mais 12 volt, e as outras duas eram menos 5 volt e menos 12 volt. Nessa época, que nós estamos falando do começo dos anos 80 até aproximadamente metade dos anos 90, a maioria dos chips que equipavam os PCs nessa época utilizavam a voltagem de 5 volt. As CPUs, inclusive, utilizavam 5 volt. Então, uma linha de 5 volt era a mandatória, era a principal que um PC precisava para, enfim, ter o seu funcionamento. E então ela acabava sendo a linha com maior capacidade destinada pela fonte que era instalada, ou seja, a maior parte da energia de uma fonte era destinada para os 5 volt. Já os 12 volt acabavam sendo destinados para dispositivos mecânicos, como HDs, drives de disquetes e até mesmo coolers. Nessa época, o interruptor da fonte ele servia tanto para ligar como para desligar o PC. Sim, diferente de hoje, que você apenas liga ali pelo interruptor e depois desliga pelo sistema operacional. Nessa época não, o interruptor ele não era apenas vamos dizer assim, um estágio de standby. Ele tinha de fato um seletor como se fosse o padrão que a gente usa para desligar as lâmpadas, por exemplo, onde tem uma posição de liga e uma posição de desliga. Então, para ligar e desligar o computador, era basicamente direto na fonte. Chegando em 1995, a Intel trouxe o padrão ATX. E as diferenças, no caso, foram esse modo standby que eu mencionei para vocês, que nós conhecemos até hoje, que é o que impera nas fontes hoje. Então, é a maneira como nós, vamos dizer assim, ligamos e desligamos o PC atualmente, que veio através desse modo, enfim, surgiu a partir da introdução de uma linha 5 volt standby, que serve apenas para dar a partida do computador. Ainda no padrão ATX, veio a introdução da linha de 3.3 volt, pois os novos processadores que estavam chegando no mercado passaram a operar em 3.3 volt. E essa linha de 3.3 volt vinha com um regulador instalado na linha de 5 volt. Resumindo, a linha de 5 volt era quem alimentava a linha de 3.3 volt. No caso, se você fosse utilizar um processador de 3.3 volt em um equipamento equipado com uma fonte normal, vamos dizer uma fonte AT de 5 volts tradicionalmente, era obrigatório você utilizar um adaptador entre o processador e a placa-mãe para que ele efetuasse esse ajuste. Com o passar do tempo, a voltagem dos processadores foi reduzindo e para facilitar o processo, então surgiu nas placas-mães o regulador de tensão, vulgo os VRMs, que passaram então a ser incluídos nas placas-mães. Só que chegou-se num ponto
em que, apesar de utilizarem uma baixa voltagem, a amperagem utilizada pelos processadores era muito elevada. Na verdade, é muito elevado, não era. E o regulador, atuando sobre o 5 volt, acaba trazendo um aproveitamento um tanto ruim, com muitas perdas. Então a Intel passou a alimentação do processador para o 12 volt. Assim chegamos no padrão atual, que é o ATX 12 volt. O padrão ATX 12 volt já tem suas subvariações, mas que eu não vou entrar em questão agora, porque realmente não vai nos agregar neste momento. Até porque justamente o ATX 12 volt, o padrão em si, é o que nos importa nesse momento. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que atualmente os 12 volts é a linha de energia que mais importa em uma fonte hoje, diferente do que foi o 5 volt no passado. Só que quando chegou o padrão ATX 12 volt, não foi de sopetão que simplesmente decidiram: ah, vamos dar potência máxima no 12 volt. Não, a questão é que eles tiraram parte do foco do 5 volt para direcionar para o 12 volt. Mas ainda o 5 volt seguiu como sendo dono de quase metade da fonte. Então, por exemplo, se pegássemos uma fonte de 500 watts, 12 volts teriam direito a aproximadamente 250 watts. Então, pega isso e alia com uma fonte de baixa eficiência, já viram que alimentar CPU e placa de vídeo com 250 watts era uma tarefa um tanto complicada. Aqui então começou aquela história de que precisamos de uma fonte de 1 milhão de watts para dar conta de tudo. Enfim, afinal tinha GPUs ligadas em Crossfire, SLI, mais os AMD FX. Bom, nós já sabemos o que deu essa história. Só que o tempo foi passando e conforme foram surgindo projetos mais recentes, mais novos, mais aprimorados, mais energia foi sendo direcionada para o 12 volt. Então, uma fonte de projeto atual e de boa qualidade tem tranquilamente 80% ou até mais da sua potência destinada para o 12 volt. Então, podemos ter uma boa fonte antiga, de boa qualidade, de alta potência, mas que não consegue alimentar um PC atual, justamente pelo seu projeto não ter sido pensado com foco nos 12 volt. Uma situação que muitas vezes é tratada de maneira muito errônea, e que até pode dizer que é um mito, mas que na verdade não é, justamente pela forma errada de que a qual é abordada, é a questão que a faixa de funcionamento ideal de uma fonte seria em torno de 50% da sua capacidade total. Tá, mas o que isso significa? Então vamos assim, que em uma fonte, o desempenho ideal, onde ela teria o melhor rendimento, o melhor aproveitamento do uso de energia, ou seja, utilizando a energia de fato e não desperdiçando em forma de calor, seria ela em torno de 50% da sua carga total. Pois, qual é que era o conceito com relação a isso? De que acima de 50% a fonte entraria, digamos, numa espécie de sofrimento, passando a ter um esforço maior e, consequentemente, tendo um rendimento pior. Exemplificando, uma fonte de 600 watts, então só teria seu pleno desempenho até os 300 watts. Explicando um pouco melhor, se ela tivesse uma eficiência de 80% no seu melhor ponto, ou seja, 50% da potência, seria esses 50% os 300 watts, onde na verdade ela estaria consumindo 300 watts e estaria fornecendo na realidade 240 watts. Afinal, 60 watts seria os 20% perdidos nas perdas, sendo um tanto redundante. E essa eficiência ela vai reduzindo conforme o consumo aumenta. Então, digamos que uma fonte tenha 65% de eficiência nos 600 watts, ela na verdade estaria fornecendo 390 watts. Bizarro esses números, vocês não acham? E o detalhe é o seguinte, uma coisa que é muito pouco falada, o inverso também é válido. Você utilizar a fonte, vamos dizer, subutilizar uma fonte, também não está operando ela com a sua plenitude de desempenho. O grande ponto
é que antes de existirem os testes de fontes, que eu não vou abordar nesse vídeo aqui, mas a terra das fontes era um mundo sem ninguém, era uma terra de ninguém. Isso aqui era uma bagunça. Então assim, ó, esquecendo um pouco essa questão gamer, o fato é que com a popularização dos PCs, começaram a surgir fontes extremamente duvidosas. E na verdade, aqui no Brasil, essas fontes começaram a dominar o mercado. E um dos grandes problemas dessas fontes duvidosas é que quando compramos uma fonte, por exemplo, de 600 watts, isso significa que ela tem que ser capaz de fornecer no todo, ou seja, somando todas as saídas 12, 5 e 3 volts, por exemplo, o total que ela tem que conseguir fornecer em watts, somando todas as saídas, tem que ser 600 watts. Por consequência, se ela tem uma eficiência, vamos dizer assim, de 80%, o consumo dessa fonte, ou seja, o que entra de energia nela, teria que ser algo em torno de 750 watts. Então, o que acontece? Ela acaba consumindo muito mais que 600 watts, afinal a eficiência não é de 100%. E aqui essas fontes ruins acabam mostrando suas características, pois no caso do exemplo citado anteriormente, ela vai consumir 600 watts e na realidade vai ter uma saída muito menor do que isso. Então entendam da onde que vem esse conceito de que tinha-se, ou que tem-se, que maneirar com a fonte e comprar então algo sempre super dimensionado. Mas enfim, sendo leigo, o que tecnicamente deve se observar na hora de comprar ou de procurar, de buscar uma fonte? Fontes que não possuem um seletor 110/220 devem ser evitadas. Por quê? Porque isso significa que ela não conta com um circuito de PFC ativo. PFC ativo, enfim, é algo que eu vou explicar no próximo vídeo, em um outro vídeo. Outra coisa também, evite fontes com cabeamento duvidoso, com cabos muito fios, com os conectores de baixa qualidade, com acabamento ruim. Você percebe que pelas rebarbas, pelos detalhes do acabamento, você consegue perceber um pouco a qualidade de uma fonte. Normalmente fontes baratas utilizam acabamento bastante ruins e cabos muito finos. Então, uma fonte de alta potência não condiz com um cabeamento com poucas conexões ou ainda com alguns cabos faltantes. Como assim cabos faltantes? Pois é, alguns fabricantes chegam a tirar linhas de 3.3 ou de 5 volt, ou até as duas, nas conexões justamente para economizar. Você pega ali o plug, em vez de estar passando todos os cabos, você vai ver que faltam alguns cabos em algumas conexões. E o principal, a fonte deve ter uma linha 12 volt generosa, pois, como eu já mencionei antes, CPUs e GPUs alimentam-se das linhas de 12 volt. Então, veja se ela tem uma linha com uma grande potência, com uma grande amperagem. Você deve olhar na especificação e verificar, ó, a fonte tem a capacidade de X amperes, quantos amperes tem a linha de 12 volt? Isso é uma informação muito relevante que você deve observar, pois com isso você consegue ter uma noção em watts, o quanto a fonte consegue fornecer no 12 volts. Para tanto, multiplique o valor que mostra ali em amperes, por exemplo, vamos usar um exemplo qualquer, 15 amperes, vamos dizer assim, multiplique por 12, que seria do 12 volt. Assim, você vai ter um valor aproximado em watts de quanto a fonte consegue fornecer nas suas linhas de 12 volts. E, no caso, a regra vale para também as demais voltagens. E frisando, é importante você saber a amperagem fornecida, enfim, na linha de 12 volts. Por quê? Porque essa informação ela é muito mais relevante do que os watts totais em si da fonte. Ou seja, se você procura uma fonte de, enfim, 600 watts, não significa que ela fornece 600 watts no 12 volts. Esse que é o grande ponto. Então, nesse primeiro vídeo da série, você já aprendeu que, mesmo que você seja leigo, você já consegue ter algum entendimento sobre a potência das fontes e o que é relevante observar em um primeiro contato com a fonte que você está procurando. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as certificações, o que de fato é real e o que de fato você tem que tomar cuidado com relação às certificações. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixem suas dúvidas, deixem aqui seus comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho
e até a próxima!